Sobretudo, o podcast do Grupo ACA, onde falamos sobre tudo, com tudo menos rodeios. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Sobretudo, hoje vamos falar sobre um tema que está a moldar o futuro da construção e da indústria, a inovação aberta. E como o Grupo Alberto Couto Alves está a fazer dela uma estratégia para mudar o setor. O Grupo ACA tem mais de 40 anos de existência, tem vindo a consolidar-se como um dos principais players do setor da construção e das áreas industriais, como ambiente e energia. Mas aquilo que distingue o Grupo ACA é a forma como olhamos para a inovação. Não como um processo interno e isolado, mas como uma rede em expansão feita de ligações, de ideias partilhadas e uma colaboração ativa com o exterior. Com esta convicção, o Grupo ACA tem vindo a apostar na inovação como motor para a construção de um ecossistema de inovação aberta, onde as startups, universidades, centros tecnológicos de aceleração e incubação têm tido um papel preponderante. Esta abordagem tem-nos permitido responder mais rapidamente aos desafios da sustentabilidade, da digitalização e da industrialização na construção. Por isso, temos promovido iniciativas como a Innovation Meet, que liga o grupo a incubadoras, venture capitals e hubs tecnológicos, e o ACA Innovation Challenge, onde nós desafiamos toda a comunidade de empreendedores, startups e inovadores a apresentarem soluções para o setor da construção, da energia e do ambiente. Estas soluções permitem potenciar as ideias que existem no mercado e adaptá-las ao setor da construção. Porque no mundo da construção e da indústria, inovar já não é apenas melhorar aquilo que fazemos, é abrir portas, cruzar saberes e construir em conjunto. Hoje convidamos aqui o João Moutinho, do Build Collab, e o Diogo Vieira da Silva, da Porto Business School. O Diogo é responsável pelo Innovation X Hub, da Porto Business School, uma plataforma dedicada à experimentação, aceleração e colaboração em inovação, com uma carreira já marcada pela ligação à área empresarial, ao tecido empresarial, à academia e à tecnologia. O Diogo tem liderado projetos que colocam a inovação aberta no campo da transformação organizacional. E o João Moutinho também, sendo responsável, diretor executivo do Build Collab, que é o laboratório colaborativo do setor da construção dedicado à inovação, tem tido um percurso também sólido na investigação aplicada, na transferência de tecnologia e o João tem estado na linha da frente na promoção de soluções sustentáveis, digitais e colaborativas para transformar o ambiente construído. Portanto, muito obrigado aos dois e bem-vindos. Ok. Muito bem, então para começar aqui o desafio, a lógica sendo uma discussão, eu começava pelo João e começava por o que é que nos ainda falta fazer, isto é, como é que a inovação colaborativa pode acelerar a transformação digital e sustentável num setor que ainda é marcado por práticas convencionais como o setor da construção e o setor industrial? Uma excelente questão. Muito obrigado pelo convite, João. Agradeço já à ACA pelo simpático convite e dou os parabéns pela iniciativa deste podcast, que esperemos que tenha realmente repercussões no setor da construção, que, como disseste e muito bem, tem desafios a nível daquilo que é a sua maturidade para esta transição gêmea, digital e sustentável, não é? E ecológica. Portanto, a grande revolução que tem que acontecer é de mentalidades. Sabemos neste momento que outros setores já passaram este deserto com sucesso e neste momento estão a colher os proveitos dessa transição e desse trabalho que fizeram muitas vezes apoiando-se sobre a inovação aberta. Portanto, o grande desafio, eu diria que é mental, é o de realmente mudar o mindset daquilo que são os responsáveis destas empresas de construção para perceber que para conseguirem alcançar novos mercados, para serem competitivos, têm que colaborar com instituições de investigação e desenvolvimento, como o Build Collab, não é? Que está ao dispor. Aliás, a ACA é um excelente exemplo disso mesmo, porque é um associado do Build Collab ativo que beneficia deste ecossistema de inovação e também por aquilo que é a adoção daquilo que são as melhores práticas, que depois levam ao desenvolvimento de novos produtos, novos negócios, muito importantes para um mercado verdadeiramente competitivo e não exclusivamente nacional. Portanto, temos que mudar essa mentalidade, temos que aumentar a maturidade digital das nossas empresas. Isso consegue-se com uma economia de escala se formos colaborativos. João, mas João e Diogo, nós hoje em dia vivemos num mundo em que falamos de inovação e a não ser que tenha um impacto direto no produto final, que trabalhamos a inovação com o cliente, a inovação acaba por ser um conceito muito polido, transversal e muitas vezes muito ambíguo. Se quiséssemos materializar isto no setor da construção e no setor industrial,
Como é que vocês acham que isto era possível materializar? Ou seja, de uma forma objetiva, se tivéssemos propostas concretas e ações concretas, o que é que ainda nos falta fazer neste setor com o nosso mapeamento tecnológico aos dias de hoje? Antes de mais, agradecer. Obrigado pelo convite. Não é? Tenho que também, aqui, em nome da Porto Business School e da Innovation X Hub, agradecer e também explicar um bocadinho o que é que nós somos, porque acho que é importante. Muitas vezes falamos de inovação e concordo em tudo que o João disse, de que o que falta realmente é mudar a componente cultural. E isso é um bocadinho que nós tentamos fazer no Innovation X Hub e na Porto Business School. Reparem, todos nós aqui somos portugueses, não é? Sabemos perfeitamente o contexto cultural em que vivemos e quer queiramos, quer não, vivemos num país com muita história e com muita tradição. Uma cultura judaico-cristã que muitas vezes nos traz esta ideia de sempre fizemos assim, vamos manter as coisas assim, vamos continuar sossegadinhos aqui no nosso canto a fazer as coisas desta maneira, como fazemos há 800 anos. Não tem mal nenhum. Agora, inovação é, tal como o nome indica, nova ação. Fazer coisas novas e de forma diferente e ter ação em fazê-las. E isto é que é difícil, porque depois vivemos numa dicotomia em que, ok, porque é que mantemos a tradição e porque é que temos que inovar? Porque se não inovarmos, e a história diz-nos isso, alguém nos vai ultrapassar. Alguém vai ocupar um espaço de inovação que nós, por opção ou por conforto, dissemos que não o queríamos fazer. E é isto que nós tentamos fazer enquanto Escola de Negócio, enquanto Porto Business School. Nós, neste momento, o Innovation X Hub, é engraçado porque estamos aqui a falar de inovação colaborativa, e o Innovation X Hub parte desse princípio, que é co-criar coisas, colaborar. A inovação só surge dessa forma, não surge de outra forma. A inovação só surge quando tu juntas stakeholders, crias comunidades à volta de temáticas. E é isso que nós tentamos fazer no Innovation X Hub. E por isso é que temos atualmente aquilo que intitulamos de Impact Centers, que na prática são comunidades de conhecimento. Temos 6, AI for Business, Tourism, Entrepreneurship, Sustainability, África e Real Estate. Acho que aqui o Real Estate e a sustentabilidade provavelmente é onde o setor da construção mais se cruzam. Estas comunidades não são estanques, elas trabalham entre si e obviamente que os temas se agregam. Nós já criamos essas comunidades quando sentimos que há massa crítica, e a inovação dentro de uma organização só acontece com esta colaboração e com essas comunidades. Dando-vos um exemplo, a Linda Hill, que é uma professora da Harvard Business School, ela tem uma quote muito interessante que é o Collective Genius. Isto é o genius coletivo. Nós muitas vezes associamos à inovação como esta ideia de que o Newton estava debaixo da árvore, cai-lhe uma maçã em cima e há um aha moment e ele percebe que existe uma ideia ou que existe gravidade na Terra, não é? Uma força gravitacional. A inovação não é isto. A inovação é parte, cada um de nós tem os seus aha moments e depois é preciso congregar esses aha moments e traduzi-los. E acho muito interessante porque só assim é que a inovação surge, que é o meu aha moment juntado com outro aha moment, que se calhar nas circunstâncias em que nós estamos atualmente não funcionam, mas juntando os stakeholders corretos vão funcionar e vão trazer valor para a minha organização. Agora, isto não é fácil, é tudo muito teoricamente bonito, mas depois na prática é preciso mudar a cultura, e aí concordo contigo. Sim, acho que estamos de acordo relativamente a isso, mas acho que existe um template que nós podemos tentar seguir. O João perguntava se neste momento qual o caminho que se pode fazer, qual é que é a metodologia. Nós sabemos, e acho que é reconhecido, que nós temos academia que prima pela excelência e que produz conhecimento e que faz investigação. Mas, ao mesmo tempo, também temos um tecido industrial, em particular na construção, que sabemos que não está a fazer uso dessa inovação. Portanto, surgem aqui as necessidades destes elementos de interface isoladas, sem dúvida. E agora, o que é que nós podemos fazer para caminhar para lá de uma forma acelerada, não é? Porque é a inovação acelerada que nós todos queremos, não é? Portanto, aberta e acelerada. Existem metodologias. O BIM, por exemplo, a metodologia Building Information Modeling, que é um template perfeito para partir logo para a transição digital, que aumenta logo a competitividade e a eficiência das empresas, isso é um dado adquirido. Nós estamos na comissão técnica que realmente está a tentar implementar aquilo que são os regulamentos em Portugal, e neste momento estamos a traduzir as normas internacionais com o objetivo de que as empresas portuguesas possam seguir esse template, ter regras adaptadas à realidade portuguesa e depois naturalmente a capacitação. Ninguém tem conhecimento do que lhe falta se não tiver conhecimentos e capacitação para o efeito. Muitas vezes a ignorância, neste caso, não é uma bênção,
E na realidade precisamos de criar awareness daquilo que as empresas estão a perder. Certo, sim, sem dúvida. Mas, João, nós também vemos que muitas vezes o setor da construção, o setor industrial no geral, tem uma imposição legislativa muito grande, não é? E a burocracia também é uma inimiga daquilo que é a inovação. Nós temos já por inerência no conceito de inovação interna ou externa, a necessidade de fazer uma mudança, existe essa inércia das pessoas, da organização fazer essa mudança. A legislação traz uma camada, uma layer, que simplesmente dificulta e cria e acentua a inércia. Sim. Se nós formos não pela componente legal, legislativa, mas como é que nós conseguimos traduzir esta inovação em ação? O tema de estarmos aqui hoje também tem a ver com como é que nós conseguimos impulsionar e como é que a inovação aberta é precisamente isso. Portanto, eu acho que a questão que se põe hoje em dia é como é que nós pegamos na inovação aberta, no seu conceito de parcerias, de co-colaboração, co-criação, co-desenvolvimento, como é que nós conseguimos pegar nisto e tornar isto uma regra e não uma exceção num setor que é tradicional, por inerência, que tem um potencial tecnológico, de inovação gigante, mas que tem andado também, e não só pela inércia do setor, mas também por uma inércia que vem mais a montante, a um desconhecimento que é a questão cultural, que é as pessoas aceitarem a inovação no setor da construção, da mesma forma como fizeram o percurso noutras indústrias. Portanto, como é que vocês acham que aqui o tema é, temos aqui duas entidades transversais, que têm um papel transversal naquilo que é as redes colaborativas e a fomentação da inovação num contexto nacional e não só. Como é que nós conseguimos tornar isto uma regra e não uma exceção? Como é que estas colaborações podem ser uma regra? Bem, se a resposta fosse fácil, não estávamos aqui hoje, não é? Não é assim tão difícil. Eu acho que é difícil de implementar. Não é? Exatamente. A resposta é fácil, a questão é exatamente essa. É que nós sabemos como lá chegar, mas depois, ou melhor, nós sabemos na teoria como lá chegar, mas depois na prática há toda a questão de que, vamos ser sinceros, a confiança, etc., só acontece com as relações humanas, não é? Não há contrato nenhum que preveja ou que garanta a confiança, a não ser, no fim, se as pessoas realmente confiarem umas nas outras e sentirem aqui um espírito de confiança. A quantidade de vezes que, apesar de haver contrato, etc., as coisas não acontecem e que há uma quebra de confiança. Sim. Já sabemos como é que as coisas são. Por isso há aqui uma componente humana e de relação humana que é fundamental e de auscultação. Muitas vezes o que se calhar acontece é que, se calhar as próprias, e agora estou mesmo a tirar a bola ao ar, as próprias organizações são muito hierárquicas. Ou as pessoas que estão no terreno não sentem que a sua visão ou a sua perspectiva é valorizada por alguém que se calhar às vezes está na chefia ou está na visão mais estratégica. Se calhar a inovação parte por quebrar essas barreiras invisíveis que existem dentro das próprias organizações, que existem dentro de todas as organizações. Dando-vos um exemplo. Paralelo, não tem a ver, mas é paralelo. A Porto Business School, quer se queira, quer não, a Porto Business School é, por gênese, uma escola corporativa que nos últimos anos tem definido uma estratégia clara de crescimento e de internacionalização, até porque tem um interesse de subir nos rankings. Para isto teve que quebrar vários paradigmas de visão académica e até de relação com o próprio staff, que cria dificuldades, não é? Certo. Então estamos a falar de a academia também consegue ser tradicionalista e tradicional. E por isso é que estou a usar este exemplo para trazer aqui para o setor da construção. Quando veio o Covid, que foi disruptivo para vários setores e para a educação foi um deles, nós rapidamente tivemos que transacionar, tivemos que criar modelos de ensino online. E neste momento somos a única escola em Portugal que dá a possibilidade de todos os cursos serem dados ou presencial, ou online, ou híbrido. O aluno escolhe o modelo. E a realidade é que foi exatamente nessa altura que lançamos o nosso MBA online, que na altura teve grandes reticências, que na altura o próprio board disse isto vai durar 2 ou 3 anos, ninguém vai querer fazer isto, etc. E que passado 5 anos se tornou o 8º melhor MBA do mundo. É verdade, mas a realidade industrial é diferente da realidade da área dos serviços, do setor dos serviços. Claro, obviamente que sim. E depois dentro da realidade industrial nós temos vários contextos. Nós no grupo temos isso, temos
temos vetores de negócio em que são de cariz mais industrial e, portanto, há uma parametrização em que nos permite fazer essa gestão de uma forma mais linear, como estavas a referir. Mas depois temos um contexto de obra, que é o core, em que não dá para fazer um modelo híbrido, porque as pessoas têm que estar todos os dias em obra, nem muito menos full-time em teletrabalho. Sim. Mas estas pessoas, portanto, nós vivemos nesta realidade em que a inovação tem que servir para a competitividade destas áreas de negócio, nomeadamente do setor da construção, com vários problemas que nós temos de contexto, de atualidade. Onde desinteressa. Eu quando digo que a construção é um setor tradicional, eu prefiro olhar nisto ao outro lado, que é um setor com um elevado potencial. Pelo o estado da arte, não é? O status quo tem um setor com elevado potencial. Mas atendendo que neste momento a inovação e a competitividade andam aqui quase como uma dicotomia, não é? Nós queremos a inovação para promover a competitividade, sim, mas nesta perspectiva colaborativa de inovação aberta, a competitividade muitas vezes sobrepõe-se à inovação na perspectiva colaborativa, porque ao fazer projetos em conjunto não queremos abrir o jogo, não queremos porque isso pode impactar a competitividade das áreas de empresa. Mas como é que nós conseguimos pegar nisto materialmente e dar resposta a questões não só de avanços de materiais, de tecnologias de materiais, de robotização nas frentes de obra. Fala-se muito na questão da pré-fabricação e construção modular, mas ainda existe um processo convencional, por assim dizer, da construção, que existe no mundo todo e que para obras de maior complexidade é notório. Como é que nós pegamos nisto e pomos a inovação a fazer isto? Porque esses modelos são relevantes, são interessantes, mas também não são transponíveis para esta realidade. Sim. Eu penso que tenho uma potencial resposta a isso. O setor da construção tem sido reativo e não proativo. E, portanto, se nós pegarmos nas maiores dores que neste momento afetam o setor da construção, que é a falta de mão de obra e a elevada rotatividade dos recursos humanos, se pegarmos nos problemas de competitividade, que é o de ganhar concursos internacionais, em que cada vez mais temos potencial de os perder porque não estamos devidamente habilitados, ou porque não usamos as normas internacionais, ou porque não utilizamos a metodologia BIM, como eu apontei há pouco, ou porque não temos, por exemplo, os nossos produtos com declarações ambientais de produto, ou porque não olhamos pela componente de sustentabilidade, que é muito importante. Se pegarmos nessas dores, que neste momento estão a ser as principais dores dos grandes gestores das empresas de construção e que certamente serão as dores da ACA, e se apresentarmos soluções, casos de sucesso internacionais que existem, às vezes com outros recursos económicos e em realidades socioeconómicas diferentes, e os tentarmos aplicar à realidade portuguesa, sem tanto risco, certamente se calhar teremos uma resposta afirmativa destes gestores que têm a visão e que conseguiram suportar as crises que já aconteceram no passado. As empresas que estão hoje são a nata da nata. São as que sobreviveram à crise da imobiliária de há poucos anos atrás e são aquelas que estão atentas aos mercados futuros. Portanto, estão a procurar soluções. A academia investiga estas soluções. Tem uma grande dificuldade por funcionar de uma forma diferente ou de uma velocidade diferente, por falar uma língua diferente. Tem imensa dificuldade em conseguir transmitir isto para o mercado. Não consegue convencer estes argumentos. Os argumentos são científicos, são objetivos, são típicos de quem trabalha na academia. Mas depois a linguagem destes gestores, destas pessoas, destes executive officers que estão efetivamente a liderar as empresas e que têm que olhar para o dia-a-dia de ter os seus diretores de áreas de negócio e dizer não tenho pessoas, eu tenho um contrato, tenho uma obra, e quando começarem a olhar para a frente e serem proativos em vez de reativos e dizerem nós temos que investir na robotização, porque a robotização vai me permitir resolver em parte, pelo menos, a questão da falta de mão de obra. Vamos investir na industrialização. Temos que começar a pensar nos edifícios como sendo mais automóveis, na analogia à indústria automóvel, e muito menos a um produto custom que, por capricho, muitas vezes os clientes definem que querem determinadas dimensões de uma sala sem olhar que a parede tem que ser constituída ou produzida numa fábrica com um template de design for disassembly para poder promover a circularidade, para poder promover a industrialização, para podermos ter escala a fazer paredes, a fazer lajes, a fazer elementos estruturais. Quando nós começarmos a ter todo esse mindset, voltamos à conversa inicial do mindset, da industrialização que a indústria dos têxteis, do calçado, do automóvel já teve há 20 anos, nós vamos ter muito mais facilidade. E os casos existem. São casos de sucesso, têm dados concretos, medidos por grandes consultoras internacionais, McKinsey, por exemplo, que têm imensos estudos sobre isso. Vai ser mais fácil convencer. E temos que dar passinhos de bebê, porque é difícil dar passinhos grandes. Os passinhos grandes, normalmente é preciso muita disponibilidade financeira e uma cultura de risco que nós não temos. Mas se dermos esses passos, e o Build Collab é um exemplo, nós trabalhamos diariamente para desenvolver estes projetos. Nem sempre são colaborativos como gostaríamos, porque muitas vezes
a cultura, o mindset não permite que sejam suficientemente colaborativos, mas nós desenvolvemos tecnologia aplicada. Aquela que nós queremos que nasça de baixo para cima. Ou seja, nós precisamos de algo que nos resolva o problema, sei lá, de orçamentação. Nós desenvolvemos uma ferramenta de orçamentação. Precisamos de algo que nos resolva o problema de termos monitorização do estado da fase de construção da obra. Nós desenvolvemos. Portanto, nós precisamos desse tipo de ferramentas, precisamos que elas surjam de baixo para cima, que as empresas nos digam o que precisam. E assim nós sabemos que eles vão querer, porque foi nós que pediram. Para fazer aqui um apanhado desta conversa, nós chegamos a uma conclusão, uma concordância, os três, que quando nós vemos um futuro numa perspectiva colaborativa e que tem que ser integrada entre centros tecnológicos, business school, laboratórios colaborativos e outras entidades deste sistema científico nacional, e que muito parte de duas partes interessadas neste processo. Uma, as construtoras, como vontade coletiva de colaborarem entre elas para a construção de um futuro, mas também a montante ou a jusante, dependendo da perspectiva, que é o cliente final, de aceitar aquilo que é a integração dessas tecnologias. Portanto, como é que vocês, de uma forma sucinta, veem o futuro da construção? Que colaborações é que ainda são inexistentes entre agentes, geografias, entre disciplinas, que podem desbloquear aquilo que é as verdadeiras transformações no setor da construção e na área industrial, na energia e no ambiente? Diogo? Eu se calhar vou fazer uma analogia que é, eu acho que aí precisamos de 3 grandes elementos, que é um arquiteto, como nós, isto em inglês que é o ABC, um architect, a breacher e um catalyzer, que por acaso acho que estão aqui nesta mesa. Alguém que é do setor e que percebe que há uma estratégia e que, se o bolo for maior, a fatia para cada um dos players vai ser também maior. E muitas vezes em Portugal temos este defeito que os players de um setor acham, não, porque a minha fatia é deste tamanho, se a fatia do outro for maior é porque vai tirar a minha. Calma, se o mercado está a crescer, a fatia vai ser grande para todos. Certo. Ok? Isto de uma forma muito pasteleira e simplista. Acho que temos aqui um arquiteto. Um breacher, que é instituições que são neutrais, e acho que aí as escolas de negócio têm um papel importante, que façam com que as lideranças de cada um desses players do setor se agreguem. E um catalisador, que é exatamente quem catalisa vontades e percebe qual é a vontade do setor e as necessidades do setor. Isto só acontece quando há confiança em as lideranças partilharem as suas vulnerabilidades. Porquê? Porque há o grande receio de, não, se o meu concorrente souber quais são as minhas struggles, ele vai-me tentar vencer a partir daí. Certo. E por isso é que é importante criar esses espaços de segurança em que as lideranças partilham as grandes dificuldades. Vamos ser sinceros, somos um país pequeno, somos um mercado pequeno. E se queremos crescer, temos que pensar mais, temos que pensar em grande, temos que colaborar. Porque garanto que se nós colaboramos enquanto mercado, aí temos a capacidade de, até em projetos internacionais, de apresentar candidaturas conjuntas e de conseguir esses projetos. Acho que estamos inclusive todos de acordo nesse paradigma. Por isso, conseguimos cumprir estes 3 pilares, este tripé de ABC, Architect, Breacher and a Catalyzer, acho que é meio caminho andado para as coisas acontecerem. Depois acontecem naturalmente. O ser humano é ser humano. Isso. Ok. Totalmente de acordo. É fácil de estar de acordo. Aliás, o Diogo, acho que a questão da formação de executivos e, no geral, a formação para o negócio é fundamental em toda esta equação. Nós começamos por falar em mentalidade e converge para isso. Portanto, a mentalidade muda-se com a formação. Aquilo que dissemos da awareness tem que ser criada, não existe, não nasce, ela é estimulada. E, portanto, eu diria que nós, para promover esta colaboração, como eu disse há pouco, bottom-up, top-down ajuda, lá está com esta capacitação, mas bottom-up. Há necessidade concreta. Há promotores, há donos de obra, há clientes, há utilizadores finais. Todos esses têm que estar parte da equação. Neste momento vivemos numa era digital. É muito fácil promover a colaboração digital, até remota, e envolver estes setores todos. E temos que ter ferramentas, ter software que permitam parametrizar tudo isto para que se possam criar soluções.
Ok, muito bem. Bem, ficou claro ao longo desta conversa que hoje em dia inovar não é só desenvolver novas tecnologias, é criar pontes. Pronto, pontes entre as empresas, entre as universidades, entre as startups, grandes grupos empresariais, Eu acho PMEs. que esse é o grande erro que cometemos, é que achamos que inovação é só tecnologia. É muito Sim. mais que isso. É criar forma valor. de estar, é cultura, é serviços, é tudo novo. Tudo pode ser novo, não é só produto. Exatamente, e a componente social aqui tem uma importância muito grande quando falamos de gestão da mudança, na integração e na implementação da inovação. Pronto, hoje também fica claro que o setor da construção e da indústria não será construído por quem trabalha isolado, mas por também quando conseguimos entender que a inovação é verdadeiramente colaborativa, aberta e partilhada. Porque nós temos trabalhado na ACA também nessa filosofia, porque só em rede é que conseguimos imaginar, concretizar aquilo que ainda não existe. Por isso é que nós também temos promovido o ACA Innovation Challenge, pronto, precisamente como uma plataforma de demonstrar as necessidades, um concurso aberto, de inovação aberta, que convidamos as pessoas a apresentarem as soluções. Diogo e João, obrigado mais uma vez por terem vindo a este podcast. Obrigado. E até uma próxima edição do Podcast da Inovação. Obrigado. Sobretudo, o podcast do Grupo ACA, onde falamos sobre tudo, com tudo menos rodeios.